Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu Instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Oi, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui de volta ao palco Petrobras. Eu vou convidar aí todo mundo que está passando pela praça para chegar mais aqui e assistir a nossa próxima conversa. Eu também vou agradecer aqui, através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. Agradecemos a todos os patrocinadores dessa edição, especialmente a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. É isso, gente. Então, nós estamos aqui nessa segunda-feira linda, vendo aqui o movimento na feira, e agora nós vamos ter a nossa segunda conversa do palco Petrobras, que vai tratar de cultura brasileira e de uma questão muito específica e muito importante. Chamo ao palco, então, os nossos convidados. Otávio Santiago, seja bem-vindo, Otávio. Bem-vindo ao palco Petrobras, por favor, se acomode ali. E para mediar essa conversa, a gente vai contar com a Mauri Arraes. Seja bem-vindo, Mauri. A Mauri é uma estrela da nossa redação da 451, né, Mauri? Editor da 451. Vocês... Vamos, né? E o Amaury, quem já no podcast, já ouviu a voz dele entrevistando Érica Palomino e o Camilo Rocha, e está aqui para a gente, para entrevistar o Otávio Santiago. Muito obrigado, então, pela presença e até mais. Bom, obrigado, Paulo. Sejam bem-vindos à Feira do Livro, mais uma vez. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui do Otávio e, na sequência, vou repetir um pouco as regras do debate para quem não estava aqui nos outros dias. A gente vai conversar cerca de 50 minutos e depois a gente vai abrir para perguntas da plateia. Se alguém quiser fazer pergunta, vai ter monitores aí do lado para anotar. E a ideia é que seja uma conversa. Vamos lá.
O Otávio Santiago é jornalista, doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, em Portugal. Atua nas áreas de estudos culturais, mídia e identidade, com foco na representação social do Nordeste. Ele é autor do romance Coisa Fraca no Sal Não Prospera, que foi lançado pela editora Escribas em 2021. É isso? E ele acaba de lançar pela Autêntica Só Sei Que Foi Assim, A Trama do Preconceito contra o Povo do Nordeste, esse livro aqui, sobre o qual vamos falar, que é resultado da pesquisa de doutorado dele. Em linhas gerais, o livro ele regride até a década de 20 do século passado, um pouco mais até, ou seja, mais de 100 anos, que é o período de definição do Nordeste como conhecemos hoje, né? Antes era o norte do Brasil. E aí, nessa pesquisa, o Otávio mostra como, desde a criação, essa região e sua população foram associados à miséria, ao atraso e a uma série de estereótipos que vêm se perpetuando desde então. Isso com a ajuda expressiva, eu diria, da literatura, do jornalismo, do cinema e de outras formas de representação. Então, vamos lá, Otávio. Eu acho que, para começar, a gente podia falar um pouco desse, que é uma espécie quase de mito fundador do Nordeste, né? Quando a região começou a existir no papel, de fato, já estava associado muito às grandes secas, né? A gente já tinha passado pela seca de 1915, que é tema do 15, da Raquel de Queiroz, e acho que isso ajuda um pouco a traçar esse retrato, né? E a região já ser vista como um problema, né? Por essa chave da vulnerabilidade. Conta um pouco como é que era esse contexto. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado a Mauri por topar a mediação. Obrigado a 451 pelo convite, a Autêntica pelo apoio que tem dado desde que esse livro nasceu, né? No sentido da ideia do livro, da gente lapidar, né? Agradeço também aqui, já de pronto, a Rejane e a Schneider, que foram muito parceiros nesse projeto. E, enfim, agradecendo também a vocês que se dispuseram a ouvir, né, sobre esse tema. Estou vendo aqui uns rostinhos conhecidos e fico feliz de tê-los aqui para esse debate, que é tão caro para a gente, nós, população do Nordeste, que ainda estamos presos aí numa narrativa que foi construída há 100 anos e que o país parece não está disposto a superar. Esse recorte que a Mauri falou, de fato, assim, a gente vai lembrar do tempo da escola, de quando existia a tal política do café com leite, que São Paulo e Minas Gerais se alternavam na presidência da República. E a um dado momento, eles não se entendem nessa sucessão. E aí um presidente paraibano assume a cadeira, que é Epitácio Pessoa. E Epitácio Pessoa decide olhar para o Nordeste, né? Que não era Nordeste ainda, era o Grande Norte. Não havia essa definição de que ali seria o Nordeste. Mas, como ele era paraibano, e a Paraíba era um estado que sofria as consequências dessa estiagem, ele decide, então, a concentrar esforços governamentais nessa porção do Brasil, nessa porção do Norte, que sofria com a seca. E aí delimita no papel, em 1919, essa porção para que o IFOX, que hoje é o DENOX, né, que já foi IOX, enfim, para que o IFOX pudesse ser esse braço do governo atuando diretamente com a seca. E aí, para tanto, ele lança um decreto no dia de Natal dizendo, olha, a partir de agora existe aí um pedaço de chão chamado Nordeste. E esse Nordeste vai existir no papel porque recursos vão chegar lá. A União vai olhar com atenção agora para esse espaço que era dele também, por ser filho da Paraíba. Essa notícia não agradou, absolutamente. Quer dizer, você cria uma nova região, você já disse que essa região vai demandar recursos, e havia muitos estados ali com a ideia de que esses recursos pertenciam a eles, e não a esse Nordeste que estava sendo criado. E mais do que isso, esses recursos podiam garantir a redenção do Nordeste, o restabelecimento econômico da região, o restabelecimento político da região. E isso era uma questão que também não agradava, porque as elites do Sul não queriam que as elites do Nordeste voltassem ao protagonismo. O fato é que, passada depois dessa ação de Epitácio Pessoa,
uma campanha foi costurada para que houvesse a depreciação da região e da população, a depreciação pública. E eu estou falando aqui de material jornalístico que foi difundido ao longo da década de 20 para justificar o porquê o Nordeste não poderia receber esses recursos. Para justificar que a população do Nordeste ela era indigna de receber qualquer atenção governamental, porque ela era indolente, preguiçosa, feia, desqualificada, distante do espelho, do pretenso espelho europeu, esse pretenso espelho nosso desde a colonização, que era uma região, que era uma população que era menor, que deveria ocupar um espaço que não esse de protagonismo, um espaço de subalternidade, e que essa campanha, além de ter essa função de tentar explicar e justificar por que o Brasil não poderia olhar para o Nordeste, cumpria também um outro papel que é muito importante. É que os primeiros migrantes nordestinos que chegaram a São Paulo na tentativa de sair do contexto de desigualdade social que era agravado pela seca, e é bom dizer que eles não fugiam da seca, era uma questão de desigualdade que era agravado por esse fenômeno climático, essa população ela era mestiça, ela era o mestiço brasileiro, já nas páginas de Euclides da Cunha, colocado como o inimigo da nação no sentido do progresso, né? Como se, por ser miscigenado demais, o povo nordestino fosse menor por isso. Então, essa campanha também cumpria um papel que era o de garantir que os empregos que existiam ali em São Paulo, eles fossem entregues aos imigrantes europeus que chegavam ao Brasil, dentro de uma política que a gente sabe que é de branqueamento, uma política eugenista mesmo, de substituição genética. E aí a ideia era dizer assim, olha, nem é para assistir esses nordestinos lá, porque, enfim, esses recursos são nossos, e também não é para empregá-los aqui, porque esses empregos cabem aos imigrantes europeus brancos que vão garantir essa nossa substituição genética. Parece muito longe, né? Eu estou falando de 100 anos atrás. Mas as mesmas linhas que estão presentes nesses textos, que agora têm 100 anos, são as linhas, são as frases que a gente escuta, lê e presencia e vivencia e experiencia ainda nos tempos atuais. E aí, nisso, me deu um conforto muito grande em fazer a investigação a partir disso, porque não há como a gente se recorrer à ideia do anacronismo, sabe? E tentar observar pela perspectiva do Brasil da época. Infelizmente, o Brasil da época ainda é o Brasil de hoje, nesse quesito. A gente viu atualização em diversas pautas importantes, diversas. Mas, com relação à população nordestina, o olhar torto persiste, e ele não é por acaso. Os estereótipos não nascem do nada, não permanecem por acaso, e eles são sempre parciais. E, nesse caso, a ideia era para diminuir a população do Nordeste, para reduzir a população do Nordeste, e a manutenção dessa ideia é o que faz com que esses estereótipos ainda estejam presentes. E você usa uma expressão que eu gosto muito logo no início do livro, né, que é o complexo de Macabeia. Macabeia, para quem não lembra, é a personagem da Clarice, né, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que viveu em Pernambuco, né, e que fez esse romance ali quando ela foi muito cobrada durante muito tempo por não escrever esse romance dito engajado, né, que se fazia, né, no romance regionalista. Esse nome regionalista, né, já diz muita coisa. Mas a geração anterior, da década de 30, né, que ajudou um pouco a traçar esse retrato do que é ser nordestino. E aí você coloca que a Clarice criou essa personagem, essa anti-heroína, que é meio quase que um espelho desses estereótipos que já se acumulavam ali, né, sobre esse ser nordestino. Queria que você explicasse um pouco, então, o que é esse complexo de Macabeia. Na verdade, assim, no livro todo, eu tentei buscar alguma referência na literatura, no audiovisual, nas artes também, assim, de modo geral, para que nos discursos políticos, para que tudo que fosse dito ali tivesse um respaldo mesmo, até visual ou sonoro, né, uma música, muitas vezes, para que a gente pudesse entender exatamente sobre o que é que está sendo falado, né? E Clarice nos empresta essa personagem que é maravilhosa, que é Macabeia, depois de uma cobrança mesmo por não ser regionalista, né, apesar de ter a sua passagem em Recife muito definidora de quem era Clarice. E aí a literatura ali da geração dela já não estava mais presa a essa ideia de que só poderia tratar o regional. E ela cria essa personagem nordestina, mas à maneira, né, clariciana.
E Macabeia, ela é uma personagem que está numa posição total de subalternidade, de emudecimento, e que ela não se reconhece. Existe a cena clássica que Clarice coloca o espelho na pensão e Macabeia vai tirar a roupa e olhar o espelho e ela não sabe o que vê, né? Inclusive, por isso mesmo, o abre desse capítulo é uma frase do livro que é assim: já que sou, o jeito é ser. E por que Macabeia aparece realmente? Por que ela entra em cena? É porque Macabeia representa esse lugar de subalternidade onde nós, nordestinos, fomos colocados pelo país, que é um lugar menor, um lugar de inferioridade e que, por muitos anos, houve um aceite disso no sentido de não sabermos como lutar contra essa estrutura, que eu acho que hoje é diferente. E aí Macabeia, ela muda nesse processo e ela não sabia, e isso é dito por Clarice, que com certeza não fez pensando nisso, mas que empresta um personagem cuja complexidade e subjetividade vai de encontro com essa ideia de que, já que sou, o jeito é ser, já que estão dizendo que o meu lugar é esse, o jeito é ser. E ela é preterida na narrativa toda pelo Sul. A paixão dela acaba na mão do Sul, o emprego dela acaba na mão do Sul. Quer dizer, ela vai sendo preterida, né, ao longo da trama. Então, esse lugar de Macabeia era muito interessante para analisar esse silenciamento e esse apagamento que a população nordestina sofreu no último século. Ao ponto, assim, de hoje, se eu digo que o maior instituto de neurociência do Brasil é na minha cidade natal, talvez eu choque as pessoas. Como assim conhecimento, ciência, cultura sendo construída nesse lugar que, em teoria, é menor, ou por pessoas que são dadas como menores, né, que enfrentam obstáculos gravíssimos no mercado de trabalho? Ou então, eu mesmo já ouvi essa frase: olha, você até que é competente, viu? Apesar de ser do Nordeste. Quer dizer, que provação é essa que eu tenho que me submeter para poder fazer com que as pessoas olhem e vejam que ali, de fato, há um brasileiro capaz de competir, de colaborar, de contribuir, sem esses estigmas todos que estão atrelados a essa nossa, ao fato de a gente ter nascido no Nordeste. E nisso não há nenhuma negação à região, pelo contrário, é bom que se diga, não há. Agora, o que a gente não pode é, dentro dessa ideia de nordestinidade, a gente admitir que parte disso seja o reforço de estereótipos que, na verdade, vão assentir, vão perpetuar essa falsa ideia que foi plantada e propagada pelo outro lado do país. Você já falou aí, você mencionou um pouco, mas eu queria voltar um pouco nesse tema da eugenia, né? Que eu acho que nem todo mundo sabe, e também foi uma surpresa para mim até ler alguns artigos, são bem chocantes, mas que eram teorias que circulavam na época, né? E que ajudam um pouco não só a moldar esse Nordeste, né, ligado a essa indolência, a essa miscigenação que geraria, né, uma degeneração de um povo, quanto para formatar também esse Sul que é, em oposição, civilizado e desenvolvido, né? Não sei se você quiser ler algum trecho que ilustra bem isso, mas é bem chocante. Na verdade, assim, a maioria até falou, vamos trazer algum trecho, e assim, acabou que eu não li o livro enquanto livro impresso ainda, né? Assim, eu estou bem familiarizado com os PDFs e todas as versões que a gente foi na lapidação, mas o livro em si, eu não li ainda o meu próprio livro impresso. Vou ter que fazer isso, vou fazer esse gesto com o autor. Mas parece assim, quando eu fui fazer a pesquisa, eu disse, eu vou ter que ir nas entrelinhas, eu vou ter que cavar, concluir, sabe? Um trabalho assim de ilação. Vejamos. O homem isso aqui é matéria jornalística dos anos 20. O homem é geralmente, que é sempre a busca por um padrão. Sempre a busca por um padrão, assim. O próprio Euclides da Cunha e os Sertões dizia que o sertanejo é de molde único. E aí vem toda a descrição, que éramos Hércules Quasímodos, né, fazendo alusão aí ao Quasímodo de Victor Hugo, que mais tarde a Disney transformou no Corcunda de Notre Dame. Então, assim, é sempre a busca pelo padrão único. Mas o que é que diziam os jornais dos anos 20? O homem nordestino é geralmente pequeno e descarnado, com tendência à fixação de esqueleto defeituoso, como normal, padrão, sobretudo da ossatura torácica, cervical e craniana. A mulher, raramente atraente, envelhece precocemente pela prematura concepção e excessiva prolificidade, não sendo rara a mãe de 15 filhos, e, como resultado, a decrepitude aos 40 anos. Esse é um dos trechos. Não é de estranhar, pois, a consequente elevada porcentagem de doenças na região, como produto de tais fatores, visíveis por toda parte,
são elementos básicos da degeneração racial nordestina. 1.0. O cruzamento de indivíduos de raças extremas e a submestiçagem. 2.0. A miséria habitual, agravada pelo flagelo periódico. 3.0. O clima quente, sem um ambiente moderador da vegetação. E, por fim, 4.0, as moléstias endêmicas das quais resultam a anemia linfática e a multiplicação das taras mórbidas nas famílias. Isso está dito sobre os nordestinos. Esse foi o primeiro documento, são os primeiros documentos públicos que trazem e apresentam ao Brasil quem são os nordestinos e quem era o Nordeste. Por quê? Era um Brasil desintegrado, era um Brasil que vivia, isso é a herança nossa ainda colonial, das ilhas transitórias de prosperidade. Quer dizer, agora tem açúcar, dá certo, não deu certo, passa para a próxima, agora é o ouro, não deu certo, vamos para a próxima. E nisso a gente ficou nessa distância mesmo, sem integração. Então não havia estradas, não havia comunicação. O que era dito pela imprensa era tomado como verdade. Se hoje uma palavra dita por um jornal de grande repercussão, pode macular a imagem de alguém, de uma instituição, do que for, imaginem o que dizer de séries e séries de artigos, nos anos 20, né? Afirmando e reafirmando essa ideia para que isso ficasse muito bem construído na cabeça das pessoas. De fato, ficou. Então, essa questão da racialização, que é um dos pontos, porque eu trago, dentro da estrutura do livro, os 5 atos da construção social do povo do Nordeste. Quais sejam? O ponto 1, a desigualdade de mão de obra. Ponto 2, racialização. O ato 3, monotematização, né? Porque Nordeste é seca, é violência, é fanatismo. Existe uma monotematização, sobretudo nas artes. O 4º ponto, oposição e interesses. Essa questão regional de, peraí, esse recurso é meu, não é? Que até tem um fato super curioso, que posso voltar sobre isso, essa questão da oposição a interesses. E, por fim, o 5º ato, que é o ato dos estereótipos, que aí o nordestino de folhetim entra em cena com aquele sotaquezão inexistente e falacioso e com todas as alegorias que se imagina quando a televisão se propõe a retratar uma pessoa do Nordeste. Mas, na racialização, os primeiros migrantes eram, de fato, baianos. Os primeiros migrantes nordestinos eram, em sua maioria, pessoas pretas. E aí chegavam numa São Paulo que queria ser branca, que queria ser Europa. E, nisso, uma São Paulo que bancava essas políticas de introdução da mão de obra branca europeia. Quer dizer, a gente reposicionava no centro da sala o que o país tentava esconder debaixo do tapete. E isso era incômodo para danado. E aí, quem são esses nordestinos que chegaram? São esses nordestinos aqui, descritos dessa maneira, de uma forma tal que, assim, quem empregaria essas pessoas? Ou quem legitimaria que o Brasil olhasse para essas pessoas? A gente vai entrar depois um pouco em cada um desses pontos, mas eu acho interessante também como você avança no tempo também e traz exemplos recentes que eu acho que ajudam a ver melhor como essa imagem foi sendo sedimentada, né, e como ela está presente até hoje. Por exemplo, na política, né, a gente no ano passado aqui na feira a Adelaide Ivanova, poeta, né, recifense, esteve aqui e ela levantou essa questão do voto do nordestino, que é sempre uma pauta, né, na imprensa. A cada 4 anos, a gente vê esse recorte na cobertura de eleições, principalmente presidenciais, que é o voto do Nordeste. A Adelaide falava, o voto foi, por um lado, xingado, né, como votos miseráveis, independentes de Bolsa Família, e o outro lado, mais progressista, não, o voto do Nordeste que vai salvar o país. Ele não pode ser simplesmente um voto, né, uma decisão política, como se essas pessoas não tivessem agência daquilo que elas estão fazendo. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, como é que esse cenário todo que você acaba de traçar aqui para a gente chega nesse momento de hoje, que é o voto do nordestino, enquanto a gente não vê, por exemplo, uma pauta sobre o voto do sudestino ou do sulista. Adelaide maravilhosa, né? Inclusive, eu trago um verso aqui de Adelaide no texto, para que ela vai falar que os paus de arara eram os navios negreiros das estradas. Assim, ela tem um verso muito bonito sobre isso e é uma poeta incrível de Recife.
Olha, ontem mesmo a BBC acabou compartilhando nas redes uma declaração que eu dei sobre esse tema, eu dizia assim, que o protagonismo do nordestino ele incomoda. E o protagonismo político do nordestino também incomoda. A ideia de que o futuro do país, a decisão final, ela está na mão dos nordestinos, isso é uma questão, sabe? E esse post teve assim 80 mil curtidas e comentários que só validavam o que eu estava dizendo, que eram as pessoas assim tirando a legitimidade da nossa escolha política, sabe? E é sobre isso, porque assim não questionam o voto do Sul ou do Norte. Quem é que votou em A ou B? Foram mais homens ou mulheres? Pessoas mais jovens ou mais velhas? Não há essa preocupação etária, demográfica, de gênero, não. É uma questão muito localizada. E eu digo o seguinte, não é que essas pessoas passaram a odiar o Nordeste após as eleições. Esse ódio já existia. O que a eleição faz é aquecer esse discurso de ódio e fazer com que as pessoas ali encontrem a energia ou a emoção que faltava para colocar isso para fora. E dentro de uma ideia de grupo, né, se um falou, eu vou falar também, e aí se sentem à vontade para fazer isso. E se sentem à vontade porque o debate sobre essa criminalização dessa discriminação é muito recente. Até pouco tempo, a gente estava no status ali da xenofobia, que é quase uma coisa assim, ele só não gosta, né? É só a opinião dele. E aí o STJ, em 2022, exatamente no contexto de eleições, quando essas discriminações foram assim, atingiram níveis de ganho de 800% de acréscimo, que é um número impressionante, né? E aí o STJ diz, peraí, isso não é xenofobia apenas, isso é racismo. E passou a entender que era, de fato, racismo e a buscar essas pessoas que estavam, né, cometendo esse crime. E eu acho que aí o debate entrou num campo mais sério e mais razoável, porque, de fato, é racismo, isso está muito bem... e não é nem um elogio a mim, essa fala, eu dizer que está bem explicado no livro, porque é como se os próprios subsídios que eu acessei me dessem, assim, de forma fácil. Claro, você se esforça na pesquisa e tudo, mas você sempre acha assim, hoje eu vou ler 100 textos e talvez eu encontre uma palavra. E não foi o que aconteceu. Você vai ler, eu li 10 textos e encontrei 1000 palavras. E assim, apontando exatamente nessa ideia de racialização. Quer dizer, o problema o Brasil, na verdade, não se acostumou com a ideia, e isso não é novidade, de que ao nordestino cabe qualquer lugar, qualquer protagonismo, qualquer espaço. Em 1988, Raquel de Queiroz, aqui mesmo nesta São Paulo, já havia escrito na imprensa uma crônica que dizia assim, a aceitação da nordestinidade é inadiável. O ano era 1988. E Raquel dizia assim que as gerações que sucederam, aquela dos primeiros migrantes, eram gerações muito conscientes do seu lugar, e eu me coloco numa geração, depois disso, também consciente desse lugar, dessa possibilidade, e que questionava essa estrutura, essa ordem social vigente. Raquel falava isso em 88, e não por acaso, naquele ano, a prefeita de São Paulo era Luísa Erundina, uma paraibana. E aí Raquel fala isso, e aí, na hora do livro eu faço uma costura com um filme, Que Horas Ela Volta?, que é um filme maravilhoso, que vai nos colocar na posição de observar a casa, quase a casa grande, né, vista da cozinha, na perspectiva dessa empregada doméstica pernambucana, que é Val. E Val tem uma filha, Jéssica, que vem para São Paulo para tentar ser arquiteta, pela FAAP. E há todo um questionamento do que essa nordestina veio fazer aqui, achando que vai ser arquiteta. Como se o lugar dela fosse o lugar da mãe dela, e somente aquele ela poderia ocupar. E aí, na verdade, a gente tem no filme essa noção que Raquel já apontava a direção em 88, no sentido de as gerações que estão vindo, elas não precisam provar nada, elas não estão vindo mais num pau de arara, elas chegam de avião, elas chegam com doutorado, pós-doutorado, elas chegam para ser patrão. E eu não sei se todo mundo no país está pronto para isso. E para, de repente, aquela pessoa do Sul que cresceu ouvindo que o lugar do nordestino era menor, o que é muito conveniente para ele aceitar que agora esse nordestino pode ser o seu patrão. Eu não sei se muita gente nesse país está pronta para viver essa atualização. O cinema é um capítulo importante do livro, né? E ajuda a gente a entender um pouco como essa imagem vem sendo cristalizada. E aí eu lembro de um exemplo que eu achei muito bom, que você coloca lá, que é
não do filme em si. Eu acho que o audiovisual, de uma maneira geral, ajuda um pouco até a diversificar esse retrato nos últimos anos, né, com o cinema do Nordeste tendo mais destaque. Mas você mostra como 2 filmes do mesmo diretor, do Kleber Mendonça Filho, né, que acaba de ganhar a Cannes, que são Aquários e Bacurau, têm uma recepção totalmente diferente na mídia do Sudeste, né? Um é o filme, é o Brasil em Cannes, e o outro é o Nordeste em Cannes, né? O Bacurau. Explica um pouco como é que foi esse recorte aí. É porque Sônia Braga, num apartamento em Boa Viagem, isso não é Nordeste para muita gente. Isso é impossível ser Nordeste assim. Uma trama que a questão não é o acesso à água, não é a violência, quer dizer, é só a mulher em sua complexidade resistindo a uma construtora, ao mercado imobiliário. Não, são pautas que não cabem no Nordeste. Na cabeça de muita gente é isso ainda. O meu sonho é daqui a 20 anos, daqui a 20 feiras do livro, olhar a minha fala hoje e dizer assim, olha só como era o país daquele tempo, né? Porque é verdade isso. E a imprensa, muitas vezes, revela isso sem querer. Na cobertura dessas indicações, dessas participações nossas em Cannes, com o Kleber, que é pernambucano, de fato, quando o Bacurau foi a Cannes, era o Brasil indo a Cannes. Era uma narrativa, era a Sônia Braga indo a Cannes. Mas quando... Desculpa, Aquários. Quando Aquários foi a Cannes, a ideia era essa, olha, foi o Brasil indo a Cannes, né? É Sônia Braga que está lá, enfim, é essa narrativa que diz respeito ao país, né? Era quase um mérito nacional, e, claro, é um mérito nacional. Mas quando o Bacurau foi indicado, o mesmo veículo de comunicação disse, olha só, o Nordeste foi a Cannes. E não só o Nordeste. Nas matérias sobre Aquários, a palavra Nordeste nem aparece. Não aparece. Mas, quando é Bacurau, a palavra Nordeste aparece, reaparece e vai aparecer mais uma vez, não só no título, que era assim, Ode ao Nordeste. Era isso. Ode ao Nordeste no maior festival de cinema e tal. E aí, o começo da matéria é assim, o Nordeste sangrento, seco, árido, frágil, falido, no maior festival de cinema. Quer dizer, como se esses 2 filmes não dissessem qualquer coisa sobre o mesmo espaço. E o que mostra que isso está muito enraizado, é muito firme na cabeça das pessoas. E é interessante ver como esses novos artistas estão preocupados com essa ideia, né? O Kleber sempre faz uma crítica a isso, sempre. No próprio filme Bacurau, há um diálogo que é maravilhoso, que eu até trago no livro para poder ilustrar, né? Que ele vai dizer o seguinte, que são estrangeiros querendo caçar nordestinos, e aí existe um grupo de sulistas que tenta fazer parte do grupo dos estrangeiros sob a alegação de que são brancos e de que aquela gente ali eles são diferentes, eles vêm de outro lugar, eles são, né, de outro espaço. E aí os estrangeiros se questionam assim, e quem disse que eles são brancos, né? Com os sulistas. E é um diálogo ótimo também, que ele faz essa crítica. E agora, no Agente Secreto, eu já vi que tem outra cena que ele coloca assim, não, Recife quer ser... Aí a gente vai transformar isso aqui num polo nacional. E aí um personagem diz assim, a gente nunca vai ser nacional, a gente sempre vai ser regional. Né? E, quer dizer, ele dá umas alfinetadas boas para a gente refletir sobre esse lugar. Enquanto você falava, eu me lembrei de um artigo da Fabiana Moraes, que acho que foi no Intercept. Fabiana Moraes, que é uma jornalista, pesquisadora, professora pernambucana, nossa Taylor Swift pernambucana, e ela escreveu um artigo que tem um título que eu adoro, que diz que o Brasil não combate a pobreza, o nosso país quer combater o pobre, né? Que era sobre uma capa de revista que mostrava um grupo de nordestinos que venceu no Sudeste, bem-sucedidos em suas áreas. E o cenário era aqueles cactos, era a parede de barro, era a luz estourada, o que mostra que a crise também é estética, né? Enfim, aquelas pessoas venceram, mas elas ainda são associadas a esse retrato, né? Esses símbolos. Mesmo sendo vencedoras. Isso é algo também que você traz bastante no livro, né? Mesmo e que implica a nós também nordestinos, né? Aquelas pessoas que são empreendedores que venceram em São Paulo acharam ok que o cenário fosse aquele que remete à miséria, à fome. Essa questão da associação, ela é semiótica, né? Assim, é muito difícil o não reconhecimento até do público, me parece, quando elas não estão presentes. Nos anos 60, o cinema olhou muito para o Nordeste, assim.
E aí eram raros os filmes que não traziam o chão rachado, a carcaça de boi, o mandacaru em primeiro plano, sempre aquele filtro alaranjado, né? Essa ideia foi muito impregnada. Eu acho que Euclides, em Os Sertões, ele divide assim, a terra e o homem, né? A terra, o homem e a luta. Isso mostra muito o determinismo daquele tempo mesmo, né? E aí você não sabe o que é causa e consequência. É o homem que é fragilizado demais por causa dessa terra, ou esse homem é incompetente demais e por isso que essa terra não prospera, né? Aquela coisa assim meio fatalista. Mas eu diria que, ao observar a produção cultural do século XX, o que a gente tem o cinema deu a terra e a televisão deu o homem. Como assim? Foi o cinema quem criou as primeiras imagens do que seria essa terra nordeste, enquanto paisagem, enquanto espaço físico. E aí, assim, a gente vai estar falando aí do chão rachado, da carcaça de boi, do mandacaru em primeiro plano, e muitas vezes nós mesmos, do Nordeste, também acabamos embarcando nessa ideia. Acabamos embarcando nisso, nessa construção, né? Promovendo, fazendo algumas coisas que dialogam com isso. E aí, mais tarde, a televisão vai dar o homem, que é o nordestino de folhetim, né? Que é aquele nordestino que tem um sotaque só, que tem trejeitos, que já chega na trama com uma narrativa que todo mundo já sabe qual é. Quer dizer, ele vem na condição de retirância, ele vem fragilizado, muitas vezes ali a possibilidade dele existir na trama é somente com a ponta cômica, para dar um certo equilíbrio à atenção dos protagonistas, dos quais ele não faz parte. E ao ponto de atores do Nordeste relatarem, um conterrâneo meu, Henrique Fontes, relatar que não conseguiu papéis diversas vezes por ser nordestino de mais ou nordestino de menos. E aí diziam assim, olha, você é muito nordestino para o que a gente quer, porque a gente quer um professor, e aí, assim, talvez você não convença como professor, né? E aí, outra vez, dizerem para ele assim, olha, Henrique, a gente quer um nordestino mais caricato, e você não é tão caricato assim. Olha a expectativa que se tem desse homem. Então, o cinema criou a paisagem, a ideia de paisagem, e aí as novelas deram esse homem, ao ponto de um homem que virou suco, o próprio cinema criticar a televisão. E aí, Deraldo Severino, eu já não sei quem foi que matou o patrão, porque, para mim, todo nordestino tem a mesma cara. E aí, muitas vezes, nós somos notificados de você não tem cara de nordestino, como eu mesmo já recebi essa frase algumas vezes. Amaury, você não tem cara de nordestino. E, aparentemente, nem o nordestino tem essa cara que está tão assim assentada na cabeça das pessoas. Mas eu acho que a gente está hoje numa busca por entender esse processo, sabe? E o livro se apresenta nesse sentido, de ser uma forma da gente entender que isso não foi por acaso, que isso é uma construção, que o cacto presente em cena não está ali simplesmente porque acharam que um tom verde era bacana. E aí eu vou recorrer a Raquel de novo, Raquel de Queiroz, que em outro artigo, outra crônica que também está no livro, que ela fala sobre o olhar torto da mídia para o Nordeste, ela relata uma história de que, em uma cobertura de uma seca nos anos 80, a TV estava tão disposta a mostrar a situação no nível de gravidade que a TV queria que fosse ao ar, impactasse, que o repórter selecionava para que as pessoas que dessem entrevista fossem mais magras. E pessoas que estavam com peso maior assim, eram orientadas a não aparecer no quadro, para não contrariar a narrativa que se queria confirmar, ao ponto do repórter pedir para a entrevistada deslocar um vasinho que tinha um pé de coentro, porque esse verde do coentro iria atrapalhar a cena árida, alaranjada e seca que a televisão queria apresentar. Os símbolos não estão lá por acaso. E nós temos que ter essa consciência também, enquanto nordestinos, que na hora que a gente coloca um chapéu de cangaceiro na cabeça para afirmar qualquer resistência, é bom lembrar que nos anos 20, quando tratavam do cangaço na imprensa do Sul, eles diziam que o cangaço era unanimidade, que todo mundo apoiava o cangaço, que cangaço era uma vocação no Nordeste e que todo mundo validava aquela violência e era normal, era normalizado. E a gente sabe que não foi assim. Então, os símbolos, a semiótica da coisa precisa ser refletida, inclusive por nós. Porque na hora que eu coloco hoje um chapéu de cangaceiro na minha cabeça, eu estou confirmando o que os jornalistas diziam em 1920, que todos nós somos cangaceiros, todos nós resolvemos tudo na violência, e é bom ter cuidado com a gente. É verdade. Você começou a falar aí, e eu acho que é uma parte muito interessante também da pesquisa,
que é esses depoimentos que você recolhe de 27 nordestinos, né, que trabalham em diferentes áreas, em diferentes regiões, e que também são muito impressionantes, né? Assim, você falou aí de um deles, mas me conta um pouco mais como é que foi reunir essas pessoas e que história te impressionou mais. Acredite se quiser, a história que mais me impressionou é sempre a próxima história. A história que não entrou no livro, sabe? Porque as pessoas vão relatando também. Olha, eu li o livro e eu passei por uma que eu vou te contar. E quando eu escuto, são histórias até mais violentas do que as do livro. A própria Ademara, que é uma influenciadora de Recife, uma atriz, uma comediante, uma pessoa muito bacana, ela recebeu o livro e assim fez. Foi muito bonito o gesto dela de levar o livro para outros lugares, porque ela particularmente tinha histórias até piores das que estão no livro, né? Assim, histórias do tipo: olha, você não vai dar conta mesmo e eu vou ter o maior prazer de lhe mandar de volta num pau de arara, coisas assim. Mas os 27 depoimentos eles surgiram porque eu queria muito tentar mapear de alguma forma como é que essa discriminação se dava hoje? Como é que isso acontecia no tempo presente, assim? E eu acho que o melhor documento do nosso tempo são as pessoas, assim, eu tenho essa ideia. E aí eu peguei 27 nordestinos que que chegaram até mim porque tinham passado por experiências discriminatórias, 3 de cada estado, porque eu não queria também hierarquizar a ideia de que, olha, o sergipano sofre mais preconceito do que o piauense, porque eu acho que não é por aí. E aí a gente não tá querendo sofrer menos ou mais, a gente quer que acabe mesmo, né? E aí, nessas histórias, assim, você encontra coisas do tipo violência, ameaça de violência física, você encontra histórias como, por exemplo, de um professor no Paraná, nordestino, que vai dar a sua aula e um aluno, no primeiro dia, diz assim: olha, professor, com licença, mas eu não vou ficar nessa sua disciplina, porque esse seu sotaque eu só aceito na cozinha da minha casa ou na portaria do meu prédio. E saiu. Isso é real. E aí, assim, vai quem diga que não é assim. Olha, eu até sou amigo deles, dos nordestinos, né? Como uma pessoa comentou assim: mas eu até emprego os nordestinos. Quer dizer, olha só o lugar onde a gente está, né? Adorei também uma pessoa que dizia ontem: não, isso não tem que ser feito, essa revisão não é só com o nordestino, não. É com todos os brasileiros médios. A maioria descobri ontem que eu era um brasileiro médio. Ou seja lá o que isso significa, né? Mas, enfim, assim, aí sempre tem alguém para dizer assim: os comentários validam a tese, né? No sentido de, poxa, é por aí mesmo. Mas as vivências são boas para a gente entender como isso acontece hoje, e aí a gente entender os mitos que existem, né? É o mito do sotaque único, é o mito da mesma cara, do padrão também, é o mito de que nós temos uma narrativa pronta. Você é do Nordeste, veio procurando emprego, foi a maioria, eu sei, lá é muito difícil, né? É a narrativa do lugar, desse lugar também único. Você é do Nordeste? Não, eu conheço uma pessoa do Nordeste. Vocês devem se conhecer. Você é da onde? Do Rio Grande do Norte? Não, ele é da Bahia, se conhece com certeza. Como se houvesse ali qualquer... Quer dizer, a individualidade não existe, né? Não existe. E aí também a ideia da homogeneização. É sempre a coisa reduzida, né? A coisa do dizer assim, que é outro mito. E aí, dessas vivências, esses 5 mitos apareceram como reincidentes. O sotaque único, a aparência única, o lugar único, a narrativa pronta e essa homogeneização, que me parece muito a vontade de reduzir. E reduzir o Nordeste, a sua população, é um projeto. E a gente precisa entender isso. Quer dizer, já que você é do Nordeste, você vem com uma série com quase que um pacote completo que você só vai ser mais um a reproduzi-lo, né? E, para além disso, é você entender que essa ideia, né, esse lugar que a gente ocupa, se fosse um padrão, já era preocupante. Porque imaginar um padrão sudestino é um desafio absurdo, né? Quando se trata de 4 estados, mas com 9 é bem razoável. E com 60 milhões de pessoas também. Mas se fosse ainda a busca por um padrão, já seria preocupante. Mas o que a gente está falando é que, além da busca por um padrão, há a vontade de colocar esse padrão num lugar menor. E isso aí é o que torna tudo ainda mais preocupante. É muito impressionante, assim, que quando eu li o livro, para mim, o sotaque parece uma coisa menor, né? Quando a gente imagina uma coisa meio anedótica. Eu mesmo, moro em São Paulo há 20 anos e eu lembro de umas 10 situações em que... Porque é a primeira expressão da nossa identidade, né? Como você coloca ali. E eu lembro... Só um parêntese aqui, por exemplo, numa situação de eu, como jornalista, estar numa apresentação, num portal,
e ter um grupo de pessoas ali, e uma pessoa levantar a mão e eu interrompendo, assim, né? E eu, você tem uma pergunta? Sim, de onde é esse teu sotaque tão gostoso? E aí eu, nessa época, né, já escolado, eu falei, é do Ceará, e o seu, de onde é? Porque aí a pessoa parece que, como assim? É porque as pessoas não têm consciência que elas têm sotaque também, né? Que todo mundo tem sotaque. E é isso, e era uma pessoa querida, depois ficamos amigos, mas tem essa, né? Como assim? Eu tenho sotaque? Spoiler, gente, não existe sotaque neutro, tá? Só para... O sotaque carioca foi inventado pelo Evandro Mesquita, acho, nos anos 80, e o paulista pelo Supla. Então, e é isso... Você mostra no livro que isso tem consequências, né? Que é algo que a gente conta numa mesa de bar como uma coisa menor, mas que, de fato, tem pessoas daquelas que você ouviu que, sei lá, perdeu uma promoção por conta do sotaque. Sim. É legal você falar isso dessa notificação também, né? Porque a gente é notificado o tempo todo assim sobre esse pertencimento ou não pertencimento, né? Você não tem a cara de nordestino, nossa, você é competente, nem parece nordestino, nossa, mas quer dizer, sempre uma notificação. E o sotaque, como diz Bagno, assim, em preconceito linguístico, o que é o que atesta mesmo de onde a gente vem. Quer dizer, a minha cara não é de nordestino, a minha competência não é de nordestino. Agora, quando eu abro a boca e falo, eu sou do Rio Grande do Norte, eu sou de Natal. E isso está claro, porque é a maneira que eu falo. E aí todo mundo fala com algum sotaque, até digo isso no livro, todo mundo fala com algum sotaque, até você que está lendo esse livro em silêncio. Na sua cabeça, você está lendo com um sotaque. E é difícil as pessoas entenderem isso, né? Mas aí, então, o sotaque vai revelar de onde você é. E aí o sotaque, muitas vezes, é a porta de entrada para você acessar toda essa bagagem que a gente está discutindo aqui, toda essa redução. Se você está notificado ali que você é de Natal, de Fortaleza ou de Recife, logo... vou acessar a pasta Nordeste que habita no meu cérebro e vamos discutir aqui uma série de coisas, de reduções e homogeneidades e, enfim, todo tipo de generalização. E aí, de fato, uma das pessoas com quem eu conversei, ela trabalhava numa concessionária aqui em São Paulo. E nessa concessionária, ela não era promovida. Todo mundo era promovido, chegava e era promovido, e ela não. E ela foi questionar o porquê. E aí o chefe, assim, muito à vontade, sem nem... muito subterfúgio, disse, olha, é porque é muito difícil você ficar no setor de vendas, assim, porque o nosso carro aqui é muito caro, é um carro de luxo. E aí você vem com esse seu sotaque e ele não agrega sofisticação, assim. Você não vai convencer o nosso cliente de que o carro é sofisticado com esse seu sotaque. Quer dizer, ela perdeu uma oportunidade de trabalho, outras pessoas passaram na frente dela porque ela não falava dia e tia e teatro, né? Ela falava teatro e dia e tia. E isso fazia dela menor, né? Uma pessoa menor, uma trabalhadora menor. Então, isso é grave mesmo. E aí o sotaque, assim, essa ideia nossa, que você falar do gostoso, e o gostoso talvez seja um dos mais, apesar de flertar com essa coisa até algumas vezes, né, do erótico, digamos, mas ela tem uma coisa muito mais da exotização, né? E aí que nos condena também a sermos muito engraçados. E quantos comediantes nordestinos não acabaram indo para a comédia porque não conseguiam personagens dramáticos? Porque os únicos personagens que restavam para eles eram os da comédia. Porque as pessoas diziam, essa pessoa não vai convencer no drama. Ela abre a boca, eu quero rir, porque é muito engraçado. Quer dizer, esse lugar do sotaque exótico, né, do excêntrico, excêntrico, o centro sou eu e você é o que está fora dele, logo o meu é que é o certo, o meu é o que é o neutro e o seu é que é o errado. E como se não bastasse isso, ainda vem associado a uma falta de gramática. Porque não basta o personagem criado pela telenovela usar expressões que a gente nem usa mais e fingir que o sul da Bahia fala igual o Maranhão. Muitas vezes a gente vem associado a uma falta de gramática. E aí, nessa falta de gramática, é que se reforça a ideia de que ele não fala nem português direito. Como é que essa pessoa pode ser, como é que o nordestino pode ser poliglota, por exemplo, se nem português ele fala direito? E eu acho que a gente superou coisas. A gente hoje está muito atento ao blackface. A gente está muito atento ao papel que cabe a pessoas trans e a pessoas cis, né? Agora mesmo está sendo rodado um filme que é com Geni
e aí já se mudou, né? A ideia era originalmente colocar uma mulher cis e já se recuou e agora vai ser uma mulher trans. Quer dizer, parece que assim todo mundo está muito atento a tudo. Mas se amanhã anuncia uma novela retratando o Nordeste, se prepare. Porque na primeira cena, alguém vai abrir um chiqueiro ou um galinheiro, sair de lá e gritar, nós vai comer o que hoje? E essa é a validação que o audiovisual faz de toda essa trama e garantindo que ela continue perpetuada e presente. Aliás, você traz exemplos, né, recentes, inclusive, de novelas com esse retrato estereotipado ainda. Eu fiquei pensando também que, bom, acho que é uma questão também que tem conexões, que você fez a pesquisa em Portugal, né? E a gente está vendo essa onda de xenofobia com brasileiros lá já tem um tempo. Não sei se você chegou a passar por uma situação assim, mas também fiquei pensando se tem aproximações do tipo de xenofobia que se vive fora do país e dentro do país. Ah, sim, e dentro de lá também. Portugal passa por isso também, e por isso que a pesquisa acabou acontecendo. Sempre vai existir um nós querendo se legitimar na superioridade, e, para tanto, é preciso apontar um eles que sejam menores, né? Que foi o que aconteceu aqui. Não à toa eu uso a teoria do medalhão, o conto de Machado de Assis, para explicar isso, assim. Como é que falam bem da gente? Comece falando bem de você. E garanta que falem bem de você. E as narrativas vão sendo sempre essa da comparação, né? Essas da comparação. E é muito sobre isso. A minha pesquisa em Portugal era sobre política, originalmente. A ideia era escrever sobre política. E aí, mas eu queria muito entender isso, porque tanto que o livro vem com essa resposta, só sei que foi assim, porque eu perguntava, gente, como é que é isso? Que lugar é esse? Por quê? E aí tinha muito, não sei. Então eu fui em busca do foi assim, por isso que eu recorro aí a essa frase do só sei que foi assim. E aí, no dia que eu fui submeter o projeto, né, dizer qual era o tema que eu queria, havia uma senhora brasileira comprando um ticket do trem, e aí ela estava meio atrapalhada, eu fui lá ajudar. E aí consegui comprar o ticket dela e tal. Ela fez, nossa, bacana, mas você não é daqui, né? Você é do Brasil, né? Você sou. Mas da onde no Brasil? Eu disse, de Natal. Nossa, mas você nem parece nordestino. E assim, mexendo tão bem nessa máquina. E aí eu fiquei pensando assim, onde é que eu estou na cabeça dessa senhora, sabe? Assim, que ideia é essa de que a gente não consegue operar uma máquina, sabe? Que olha que existia uma questão geracional também, mas nem assim ela conseguiu entender isso como possível. E aí eu mudei o tema mesmo, e aí encontrei uma professora maravilhosa, que é uma autoridade em estereótipos, assim, em língua portuguesa, que é a professora Rosa Cabecinhas, que é alentejana e que sofre dentro de Portugal um pouco do que a gente sofre aqui. Porque em Portugal também há regiões que querem legitimar, né, se legitimar na superioridade, e aí vão apontar um outro que seja menor, né? Então, assim, essa é uma pauta que é interna também dos países. Esse preconceito de origem de lugar, ele é recorrente. E quando você coloca também a nível internacional, eu particularmente não sofri esse preconceito lá, mas tenho vários amigos que sofreram. Uma grande amiga agora mesmo, jornalista, relatou ter sofrido isso, assim, a gritos, né? Ela foi gritada de que ela deveria deixar o país e voltar para o Brasil. Então, mas isso tem muito a ver também com essa falsa ideia, e eu trago um pouquinho também sobre isso no livro, de que o imigrante, ele é responsável por todos os problemas sociais que acontecem no nosso espaço. E aí é uma ótima escusa quando não se consegue entregar políticas públicas de qualidade, e aí, olha, eu tentei muito, mas esses outros que estão aqui, né? E aí a gente sabe, parece que tem um rapaz meio alaranjado ali pelos Estados Unidos que acaba entrando assim cumprindo essa narrativa assim de responsabilizar os outros pelo que não é feito, pelo dever de casa que se falha, né? Então, como é que a gente pode mudar um pouco isso? Deixando muito claro como essas ideias foram construídas, né? O que é que cabe na cabeça de alguém no sentido de dizer assim, olha, você é menos e, portanto, pode menos. O quanto isso é positivo para que sustente um privilégio ali, para que sustente um lugar, uma posição social privilegiada, um lugar de acesso facilitado para oportunidades, porque é isso que acontece. Você se disputa uma vaga de emprego e aí você tem um nordestino que agora vem pronto para competir por aquela vaga, a pessoa que está aqui, que vem do sul e que acha que, de repente, naquela concorrência, de cara,
E aí as vivências trazem isso. Ela acha que ela tem, a vaga é dela, porque é impossível aquela pessoa do Nordeste superar isso. Então, é muito difícil sempre esse nós admitir essa falha, essa coisa do não andei no tempo. O concorrente aqui do Nordeste está muito na minha frente. A pessoa, o imigrante, muitas vezes traz uma capacidade colaborativa muito maior do que qualquer pessoa aqui. Ou então, os imigrantes estão conseguindo driblar um problema social que nada tem a ver com os outros problemas que são creditados a eles. Eu acho que essa ideia do autorreconhecimento é muito difícil se ter. Agora, quando o outro lado, quando os eles que são inferiorizados, quando os eles que são apontados conhecem a informação real e têm a capacidade de se levantar e falar, de dar voz a essas macabeias silenciadas, aí sim eu acho que começa a gente a ter uma esperança de um movimento no sentido de dizer, não é sobre nós, isso aqui é sobre vocês. Sabe? Repetir, reproduzir essa ideia pequena do Nordeste fala muito mais, diz muito mais respeito a quem diz do que a nós mesmos. Mas eu fico pensando ainda nessa coisa do autorreconhecimento, que a gente ganhou mais camadas ainda, né, dessa discussão com a polarização, né, os conflitos políticos. Eu fico pensando, por exemplo, sei lá, agora em São Paulo foi uma comoção recentemente com essa coisa da proibição automática da cidadania italiana, que aqui é um grande tema, né, essa origem italiana. E eu lembro assim da época que ainda vivia no Nordeste e volto recorrentemente, assim, tem um certo deslumbramento também com isso, né? Que o Bacurau, nessa cena que você mostrou, também ironiza um pouco, mas acha que ainda tem muito assentado assim, esse imaginário do europeu superior, dessa origem europeia, né? Então, eu acho que é um trabalho que é nacional, né? E talvez de assim entender que esse pretenso espelho europeu, né, que a gente tem essa coisa de querer ser Europa a todo custo, isso tem muito a ver com esse projeto, assim, e só mostra que é um sentimento presente também por isso. É tão engraçado que se eu disser assim, olha, eu sou do Rio Grande do Norte, você também e tal, e sua família é da onde? E aí eu vou dizer assim, é de Parelhas, que é um município do interior do Rio Grande do Norte, que, de fato, a família do meu pai é de Parelhas. E você, não, a minha família é de Currais Novos, é de Mossoró. A gente não está muito interessado assim, em saber se, de repente, algum dos nossos ancestrais veio da Europa, sabe? A gente é muito mais preocupado em honrar esse nosso legado interior. Estou vendo aqui uma paraibana, que se perguntar a ela assim, Tetê, de onde você é? Né? Ela vai dizer, de onde é a sua família? Ela vai dizer, do município paraibano, do qual é a família dela. Não é essa preocupação, essa vontade de ser Europa. Assim, eu não consigo ver isso muito no Nordeste, sabe? Eu acho que a gente é muito satisfeito em ser brasileiro, né? E aí, assim, por que existe essa necessidade de se dizer que corre em mim algum sangue italiano? A reflexão, com certeza, vai nos orientar no sentido de passa pela ideia de que, se eu sou Europa, minimamente, eu sou superior, eu sou maior. Essa oportunidade é minha, esse lugar é meu, e aí eu posso mais, eu sou mais, eu tenho mais direito, eu sou o nós, eu sou o Brasil que dá certo, e eles são o Brasil que dá errado. Então, esses comportamentos pequenos, que não são pequenos, revelam muito sobre esse projeto social, econômico, político, de apequenar uma porção do Brasil para que outra porção sobressaísse e prevalecesse nessa narrativa, né? E aí quem conta a história conta do jeito que quer. Mas é muito difícil a gente precisar a história do Nordeste com um anti-herói apenas, porque o Rio Grande do Sul fez o gaúcho entrar em cena, o São Paulo se agarrou ao bandeirante, né? Sempre são figuras heróicas, fortes, mas o nordestino é o retirante, é o anti-herói. Né? E aí, nisso, esse anti-herói é o quê? É brasileiro demais, é miscigenado demais. E, logo, ele só pode estar na cozinha da casa ou na portaria do prédio, como disse o paranaense. Quer dizer, o paranaense acha que o lugar do professor, por certo, deve ser de alguém que tenha cheirinho de Europa, né? Algum contato com a Europa. Você falou, eu lembrei de outra história agora. Bom, se a gente for desfiar aqui casos, né, vai ser a noite toda. Mas... São muitos. E cada um tem um, assim, eu conheço um. Você falou dessa coisa de onde você é, de onde é a sua família. Eu lembrei que eu trabalhei também numa redação
e uma colega daqui chegou para mim e disse: Amaury, Arraiz, esse teu nome soa tão bem, o que é? Árabe? Eu falei: não, é do Cariri mesmo. E aí eu vi a cara de decepção dela, né? Mas, enfim. Tem que ser importado para valer, né? Tem que ser importado, pois é. E outra questão que eu estava pensando, ontem na feira aqui teve o Pedro Fernando Neri, né, que tem um livro excelente que chama Extremos, em que ele viajou até as regiões com menor e maior IDH do Brasil e fez esse estudo que é super apurado. E ele próprio falou que foi uma surpresa quando eles fizeram esse levantamento e que a cidade com menor IDH do Brasil não ficava no Nordeste, né? Fica no Norte, que acho que é Ipixuna, em Amazonas. E ele teve lá, e aí eu fiquei pensando, essa coisa tão sedimentada deve prejudicar, inclusive, o Norte, né? Porque se tem uma ideia de que o Nordeste, desse semiárido, que ainda hoje está muito carente, e que é, né, em muitas regiões, mas talvez não se olhe tanto para onde se deveria estar olhando, né? Sim, como também não se olha para a pobreza urbana do Nordeste, por exemplo. É sempre a pobreza rural condicionada pela seca. Isso é muito sério e a gente percebe nos discursos políticos. Quantos presidenciáveis foram até o Nordeste? E aí, no mesmo gesto do comer o pastel da feira, vão ao Nordeste, colocam um chapeuzinho de couro, sobem num jumento e dizem: olha, eu vim aqui para resolver o problema da seca. Né? Isso é tão projeto que a única pauta possível, que parece, para o Nordeste é o acesso à água. E há necessidade de acesso à água em diversas localidades, mas essa não é a única pauta. A água não é mais a redenção do Nordeste. Existem outras várias possibilidades de redenção no Brasil de 2025 que colocariam o Nordeste em pé de igualdade com qualquer região do país. Agora, a redução de que a única pauta é essa faz com que, são várias camadas em cima disso, faz com que só se discuta isso, com que se possibilite apenas isso. A gente quer falar também de universidades, inclusive da descentralização de universidades para que no interior esteja mais forte. A gente quer falar sobre ciência, sobre tecnologia, a gente quer falar sobre a logística, aeroportos, portos, estradas. O debate da água é importante, mas ele não pode ser o único para o Nordeste. Porque o Nordeste que se pautava apenas por isso era o Nordeste de 1923. E agora a gente está discutindo inteligência artificial no Nordeste. Isso pode surpreender alguém aí, não aqui, que eu sei que vocês estão aqui porque estão comigo nessa corrente. Mas, enfim, pode surpreender pessoas. E, no final das contas, é tudo natural para a gente. E é natural que outras pautas também entrem em cena, porque senão você invisibiliza, inclusive, a pobreza urbana e outras deficiências que podem e devem ser corrigidas. E você poda a possibilidade de outras coisas grandes acontecerem que vão revolucionar. Que aí a redenção do Nordeste, que é muito interessante isso. Lá atrás, não queriam mandar recursos para obras de convivência com a seca, porque a água seria a nossa redenção. Mas agora a única pauta é justamente a que não garante a nossa redenção. E aí, quando você analisa esse passeio, não tem como você passar por isso incólume e não entender que isso é um projeto. E é um projeto. Chegou uma pergunta aqui da plateia, a pessoa não assinou, mas eu não consigo entender, mas vamos lá. Sou de Recife e lembro da época da eleição, na vitória do Lula, que os bolsonaristas postaram: ganhamos onde se trabalha e perdemos onde passamos férias. Quanto preconceito. Tem um esquete do Porta dos Fundos que chama Sudestinos. Ah, sim, é o da Ademara, não é? É o da Ademara. É muito bom. Que coloca naquele lugar de que são todos iguais, mesmo sotaques. Na verdade, é um comentário. Não sei se... mas essa frase aí tem muitas camadas, né? Assim, olha a ideia, eu trabalho, você não. Né? Eles não trabalham, quem trabalha somos nós. Quando você vai olhar os jornais de 1920, está dito assim: olha, eles vivem prostrados numa rede. Eles são preguiçosos mesmo. Não vale a pena empregar essas pessoas. Numa campanha depreciativa, mais uma vez, deixar a vaguinha ali para o italiano, porque o nordestino não podia ocupar aquele espaço. E aí, muito do que a gente ouve, por isso que eu falei no início, muito do que a gente ouve hoje foi dito há 100 anos. E aí não importa a evolução que aconteceu, os espaços que a gente conquistou, e não importa o fato de que a história, as primeiras linhas documentadas do Brasil pós-ocupação portuguesa, esteja claro ali de que, naquele tempo, existia Pernambuco e o resto da colônia, né?
Quer dizer, a gente vem com uma história longa de trabalho, a gente vem com a história de pessoas que se destacaram em diversas frentes, na cultura, na ciência, na economia, na política, enfim. O que vale ainda é aquela narrativa, aquela linha muito boa. É aquela linha de 1923 que me interessa dizer hoje, porque é essa linha que garante essa narrativa de que eu trabalho e você não. E a ideia do passar as férias no Nordeste me irrita muito. Passar num shopping... Eu também. E aí tá assim... qualquer agência, assim, São Paulo, Rio, gosta de recorrer a isso. As férias no Nordeste. Olha só, uma praia do Nordeste. Quer dizer... É como se você... E que legal que você vai fazer uma expedição de 90 dias, né, nas férias. Que privilégio, porque você vai começar no sul da Bahia e terminar no oeste do Maranhão. Então, são férias realmente assim substanciais, né, uma imersão. E não esse lugar do férias do Sudeste, férias do Centro-Oeste, isso não existe, mas existe para a gente. E aí isso seria a ponta mínima. Ah, Otávio, você está sendo muito preciso, você está exigindo demais. Mas é a ponta mínima de todo um iceberg que precisa ser conhecido para se entender como é que aquela pontinha dialoga com a base muito sólida, difícil e pesada que está submersa. E que não deve mais ficar submersa, deve ficar no centro da sala mesmo. Mas essa pontinha ali do férias no Nordeste. O Nordeste é isso aqui na mão do Brasil. Ele é isso aqui. Ele é uma praia idílica e um sertão da improsperidade. E é desse lugarzinho aqui pequeno que a gente tem que sair. Você falou... Na verdade, tem outra imagem, meio um chavão que me irrita, que é também muito provocada pela polarização política e pelas eleições, que foi quando eu comecei a ver uns adesivos em Fortaleza, inclusive, que era eu moro onde você passa férias, né? Que também reforça muito mais. Não sei se eu gosto dessa ideia. Agora, se a pessoa for passar férias em Fortaleza, no Ceará, já é um pouco melhor, né? Assim, mas a ideia do passar as férias no Nordeste, realmente, é que eu acho que a coisa do você colocar o Nordeste nesse lugarzinho, isso, para mim, é o que pega muito, sabe? Tanto que, assim, quando você vai ver as próprias sinopses das novelas, é assim, no sertão do Nordeste... Olha, que trabalho, hein? Para você conseguir reproduzir todo o sertão do Nordeste em 6 meses de novela. Quer dizer, não há pesquisa. Eu acho bacana que aí, quando a novela é na Turquia ou na Índia, vai uma equipe antes, passa 90 dias, e aí vão explorando detalhes, e, claro, cometem erros grotescos, a gente sabe, mas eu nunca vi essa pesquisa de campo acontecer na Paraíba ou no Rio Grande do Norte, para se ser fiel a isso, né? Aquela realidade, ao que se come, e se come bem no interior do Rio Grande do Norte. Isso parece surpreender ainda. Hoje mesmo eu estava com o Rodrigo Levino no Jesuíno Brilhante, e aí ele disse assim, quando eu falei que a culinária do sertão do Rio Grande do Norte que eu ia oferecer, teve gente que veio preparado para tudo, porque o que é que se come no sertão? E a gente come bem. Se você pegar na imagem das pessoas do Nordeste, que mesa é essa do interior, que no Brasil é sempre essa mesa da escassez, a mesa da ausência, a gente vai ver, na verdade, uma mesa tomada de afeto, de bolacha assada, de queijo de coalho e queijo manteiga, que a gente faz muito bem, do cuscuz, de outros tantos itens que estão nessa mesa, de requeijão feito com nata, de doces incríveis. Eu estou fazendo outro projeto literário, não é merchandising, acredite, mas que é um projeto via Paulo Gustavo, pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte, que se chama Eu Escreveria Se Soubesse. Eu e mais 2 escritoras estamos passeando pelo Estado e conversando com pessoas não alfabetizadas para que a história delas vire livro, né? Então, Eu Escreveria Se Soubesse, com muito respeito à oralidade. Pessoas em situação de vulnerabilidade no interior. Não houve mesa que eu chegasse, não houve lugar que a gente chegasse que na mesa não tivesse bolacha assada, queijo de coalho, doce, café e o mínimo de lanche a preço, porque esse é o sertanejo que não está nas tramas, é o sertanejo do acolhimento, é o sertanejo que, mesmo na dificuldade, ele vai apostar na mesa cheia, porque aquilo é a família, aquilo são os valores, e reconhecer o nordestino como grande, gigante na sua moral, isso ainda perturba e é difícil de ser administrado ou digerido. O nordestino lá do interior, ele está muito preocupado em garantir que essa mesa fique posta e que a família fique reunida, e nisso há um valor gigante, que torna ele muito maior do que o sertanejo não sabido, que muitas vezes aparece na televisão. A sabedoria dele está em ter a certeza de que o que importa mesmo é o que está ali na casa dele. Obrigado.
E tem uma passagem que você fala até, você falou do sertão e me veio isso. Tem até uma mudança de vocabulário quase, né? Porque esse sertão homogeneizado acabou desvirtuando o sentido da palavra sertão, né? Que sertão era um interior de uma região, de um estado. São Paulo tem sertão. Sertão virou sinônimo de semiárido, não é isso? Sim, a palavra sertão ela é o interior, né? E aí assim, o Grande Sertão Veredas é Minas, né? Então, o sertão é interior, mas sertão ficou completamente reduzido ao Nordeste. Se eu falo sertão, as pessoas já acessam a pasta. É uma pasta. Ao ponto assim, uma jornalista perguntou assim, mas então a ideia é cancelar os sertões de Euclides? Eu disse, não, absolutamente. Até porque, esteticamente, não há o que discutir. É uma obra nossa e, assim, feito com muita capacidade intelectual, literária, que isso não vai ser discutido, muito menos por mim. Não é sobre isso. Agora, entender o que Euclides dizia ali, como aquilo dialogava com o Brasil daquele tempo e como aquilo foi determinante. Porque quando você pega os jornais de 1920, há momentos em que eles diziam assim, olha, eu vou dizer como é a cena, mas eu não estava lá não, mas eu vou dizer. Eles até admitem que não estavam lá, que não viveram, mas eles vão dizer para o Brasil de 1920 o que era o Nordeste. E quando você vai ver, são linhas que são, na verdade, reproduções de Os Sertões. Como se eles tivessem pincelado ali um parágrafo de Euclides e jogado na matéria de 1920, 30 anos depois. Olha o efeito disso. E aí, quando se fala sertão, no final das contas, é essa sequência de ideias associadas e que se repetiam no único frame, na única possibilidade que aí se acessa. É por isso que quando anuncia uma novela nova que se passa no sertão nordestino, e aí vem sempre aquele filtro do atraso, tem assim, na sinopse, para complementar, criado entre as galinhas, os sertanejos, e aí eu vou custando para ler e entender que o ano é 2024 e a gente ainda está nessa página, sabe? E uma discussão que é interessante também, nesse momento de São João, e é muito legal o livro ter chegado ao mundo justamente nesse período, e Nelly, que está aqui também com a gente, que é uma pessoa que tem um olhar muito respeitoso para o Brasil, me fez a provocação e a gente até produziu um conteúdo sobre isso, assim, como o Brasil gosta dos símbolos e enaltece esses símbolos do Nordeste, mas, ao mesmo tempo, rejeita o sujeito, rejeita o nordestino. Então, quer dizer, o forró é legal, mas a trabalhadora falando com sotaque, aqui não, na minha empresa não. A comida de milho, bacana demais, mas, de repente, para desqualificar um concorrente pela vaga, eu vou dizer que aquele comedor de cuscuz não é para estar ali. O caipirismo, esse caipirismo que é festejado no Nordeste, e é muito bom porque o livro vai chegando nas pessoas e as pessoas vão dando também mais contribuições, e aí eu tive uma discussão muito boa com uma leitora que é uma promotora de justiça da Bahia, e que ela diz assim, Otávio, você já percebeu que o caipirismo do Centro-Oeste é bacana, o agro é pop, mas o caipirismo do Nordeste está num lugar menor, né? E olha como isso a gente vai descamando, e é muito bom. E aí, quer dizer, assim, é legal esse Nordeste rural e tal, mas, ao mesmo tempo, esse retirante, não. Não, ele aqui não. Quer dizer, há essa coisa de enaltecer os símbolos, mas de rejeitar os sujeitos. E o São João é ótimo para a gente refletir sobre isso. Tem mais 2 perguntas aqui, vamos ver. A gente está se caminhando para o final, mas acho que dá tempo se a gente... Eu falo pouco, graças a Deus. mas você fala rápido, então acho que vai... Sim, compensa. Da Nelly. No Alto da Compadecida 2, há uma personagem que volta para o sertão nordestino, encontra Chicó e comenta, você é o autêntico, a cultura do artesanato, mais autêntica. De que forma... Ela faz 2 perguntas. A transferência da responsabilidade da cultura brasileira não contaminada. E 2, a pauta ser sempre a cultura, enviesada ou não, também é parte desse projeto. Me repita só a primeira pergunta. De que forma a transferência da responsabilidade da cultura brasileira não contaminada também é parte desse projeto, não contaminada, entre aspas, também é parte desse projeto? Sim. Eu diria que a manutenção do olhar para o exótico, primeiramente, sabe? Quem viaja quem passa as férias no tal Nordeste, o que é que vai encontrar? O que é que encontra, na verdade? É muito diferente do que a dramaturgia, quando viaja para o Nordeste, encontra, ou parece encontrar.
Então, até que ponto isso não é também um produto mercadológico? Até que ponto a coisa do... e aí há estudos sobre isso, no sentido assim, de... O que é que as pessoas que chegam em casa de 7 da noite, depois de um dia de trabalho cansativo, nas grandes metrópoles do país, e vamos aqui, Rio, São Paulo, o que é que elas querem ver, talvez? Se não um lugar que, em teoria, é o pior, entre aspas, do que o que elas estão, né? Quer dizer, com menos condições, com menos possibilidades, que, de alguma forma, diz assim, seu dia foi ruim, mas tem gente que está numa situação bem pior, viu? Tem uma região aqui... Fique feliz com a sua região, fique feliz com o seu lugar, fique feliz em passar 4 horas no ônibus para chegar ao trabalho, fique feliz com a violência urbana, porque lá resolvem na faca. Pelo menos aqui é com bala, se morre mais rápido. Quer dizer, até que ponto essa ideia de trazer sempre esse recorte não é, de fato, parte de um produto, né? Ou mais um produto nessa série? E aí, assim, a coisa do ser autêntico, a gente tem que lembrar que essa autenticidade, a suposta identidade, tudo isso é um projeto construído. E a gente também viveu isso no Nordeste. Porque na hora que houve esse ataque, essa campanha de ataque contra nós na década de 20, houve uma reação. E aí a elite intelectual do Nordeste, sobretudo Gilberto Freire, uniu os intelectuais para dizer assim, a gente precisa se defender. E aí eles vão criar, em 1925, o Livro do Nordeste, que é quase uma certidão de nascimento da região. E aí, quando você cria essa certidão de nascimento, você também se assume Nordeste, você se assume alguma coisa, para dar identidade, para dar liga naquilo. Olha, já que somos isso, Macabeia, já que sou, o jeito é ser. E aí, vamos lá, reunir e discursivamente criar essa região, né? Então, muito dessa autenticidade ela é criada, ela também parte de uma ideia de definir quem a gente é. E aí, assim, o autêntico nem sempre é autêntico. A única autêntica que eu sei que é autêntica é a minha editora. Mas eu acho que o autêntico, assim, a gente sempre vai ter que questionar. O Alexa querendo participar aqui da conversa. Mas cabe um questionamento sobre isso. Porque, muitas vezes, o autêntico ele é uma estratégia. Luiz Gonzaga fez uma estratégia mercadológica muito bacana. Ele uniu o vaqueiro com o cangaço e criou o Rei do Baião. É uma estratégia. Não significa que todos nós andamos na rua como Luiz Gonzaga, né? Juliette adotou os cactos como estratégia. É uma estratégia. Mas Juliette talvez não tenha cacto na casa dela e ela sabe disso, né? Eu acho que é importante a gente saber disso. Ou João Gomes, que anda com chapéu de couro para marcar que ele tem ali uma raiz do interior do Nordeste, também é uma estratégia. E está tudo bem enquanto estratégia. O que não pode é a gente entender aquilo como absoluto. Se fosse isso absoluto, todos nós aqui estaríamos com frutas na cabeça, tal qual Carmen Miranda, que seria a nossa brasilidade. Não vi ninguém aqui com fruta na cabeça, até agora. Tem uma última pergunta, a gente também já está esgotando o tempo, e é da Ingrid Grazielli. Sou PhD em engenharia e vim para São Paulo assumir um cargo de diretora. Perguntaram ao presidente por que trazer uma nordestina. E uma assessora questionou: aprendemos que vocês, nordestinos, só vêm para cá ser pedreiro ou empregada. Pergunto na prática, como mudar essa situação? Essa eu quero ver. A gente tem que terminar numa nota positiva. Sim. Positiva. Eu tenho 1 minuto e 30. O Se Vira no 1 minuto e 30, o novo quadro aqui da feira. Eu acho que é informação, é conhecimento. Não tem como enfrentar isso sem saber que foi assim, né? Agora sabemos que foi assim, mas não precisa continuar sendo. A resposta da PhD, que vem para ocupar esse lugar, é porque, desculpa a palavra, não sei se eu vou ser censurado aqui, mas porque ela é foda. E vai ocupar o espaço que deve ocupar mesmo. E quem se impressiona com isso tem que ler o livro, tem que saber do livro, a gente tem que pregar a palavra para entender o que é que ela está acessando com essa ideia tão assentada na cabeça. Eu estou achando ótimo que na Amazon tem assim, é o livro mais presenteado e tal, e eu estou entendendo como um presente indireta. Eu acho que é um presente indireta, sabe? Tipo, vou mandar para fulano, porque aí, de repente, ele, opa, acordei aqui, entendi que aquilo que eu falo sempre, na verdade, está dentro de um grande projeto. Então, acho que informação, não há como. A motivação dessa tese foi essa, que aí depois foi transformada nessa linguagem mais gostosa de poder ler.
E eu não me cansei, não houve cansaço. Eu olhava para os meus professores que diziam assim, eu há 23 anos estudo um tema, e pensava, por que essa pessoa está 23 anos estudando um tema? E esse é um tema que eu pretendo estudar, se tudo der certo, assim, por 23, 25, 30, porque é a nossa história. E não há como a gente pensar em virar a página sem conhecê-la. Então, é difundir essa ideia, é fazer com que esse livro chegue às pessoas. E eu acho que, com isso, armados, não com peixeira, mas com informação, a gente vai conseguir reocupar, né, ressignificar esse nosso espaço. E, por que não, a Autêntica disse isso numa postagem no Instagram, eu achei ousado, mas, bom, foi a Autêntica que disse, por que não reenquadrar um país? Obrigado, gente, obrigado mesmo. Bom, com isso a gente encerra a nossa mesa. Queria agradecer demais ao Otávio, a todos vocês que vieram hoje, e dizer que ele vai estar ali na Livraria da Travessa, assinando os livros. E os livros indiretas também. Os livros indiretas de presente. Incentivar todo mundo a ler, que, de fato, o Otávio tem uma escrita muito fluida, não tem nada de academicismo. A gente estava conversando ali atrás, que é um livro bem humorado, inclusive. A gente tocou em temas, né, difíceis, meio incômodos, mas é uma leitura muito boa, muito fluida, muito generosa com o leitor. Enfim, muito obrigado. E a Amaury foi generoso demais comigo agora. Então, obrigado, Amaury, mais uma vez. A 451, obrigado pelo espaço. Obrigado a vocês que ficaram até aqui. Vamos nessa... ajudem, né? Vamos nos unir nessa coisa de pregar a palavra. Porque sem vocês, se o livro não circula, a palavra fica ganhando mofo, ganhando poeira, e não é o que a gente quer. A gente quer essa palavra aí falando alto, que é a nossa Macabeia falante, atrevida e mudando essa história. Obrigado mesmo. É isso. Obrigado, gente. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.